Olá e muito obrigado pela visita no nosso canal. Seja bem-vindo ao Instituto Marshall Staden. E aqui trazemos para vocês informações do simpósio virtual que tivemos nas últimas semanas, agora no mês de julho de 2021. Eu sou Sven Dinklage, falo aqui de Campinas, eu faço parte da Igreja Luterana aqui de Campinas, a ISLB, e nós, juntos com o Instituto, apoiamos e realizamos esse evento. Eu tive o prazer de moderar as diferentes sessões que aqui trazemos para vocês sobre aquele tema pelo qual vocês estão aqui, imigração alemã para São Paulo e suas pesquisas genealógicas. Esperamos que vocês aproveitem bastante, que possa achar informações sobre a sua família, eventualmente, se está fazendo a sua árvore genealógica, ou então sobre suas pesquisas acadêmicas, eventualmente, sobre interesse geral, conhecimento geral sobre a história brasileira e a história da imigração alemã aqui no estado de São Paulo. Aproveitem bastante, agradecemos a sua visita em nome do Marshall Staden Institute e da ISLB de Campinas. Aproveitem bastante. Queria agradecer o convite do Sven, da Daniela, também dizer que é bom encontrar por aqui o Bruno Witzel, o Rony, por quem a gente já passou por algumas experiências juntos aí de trabalho. Então, de modo que eu estou muito contente com o convite, é uma alegria muito grande estar aqui e poder compartilhar essa mesa ou essa tela de trabalho com todos. A prudência também sugere que quando a gente sabe menos, a gente siga os passos das professoras, né? Eu vou fazer isso também me desculpando pela falta do domínio do alemão, né? Então, queria me desculpar em algum tropeço e etc., e dizer que não tenho essa proficiência. Então, feita esses reparos, só dizer que o meu propósito aqui não é como de um especialista, mas é de apresentar o acervo do CNU naquilo que diz respeito à presença dos alemães nele. Então, como que a instituição, ao longo do tempo, reuniu algum acervo sobre a presença dos alemães em Campinas e na região, né? E também algumas iniciativas que esse acervo possibilitou a instituição fazer. Eu também queria reservar um tempinho da fala para apresentar a instituição, como que a instituição trabalha na organização desse material. Então, nesse sentido, é um modo de apresentar algumas possibilidades de explorar materiais para pesquisa acerca da presença dos alemães na região, né, central do estado, em Campinas, no oeste paulista. Preciso confessar que eu me beneficio agora da tranquilidade de que os trabalhos já valeram a pena, depois da gente ter ouvido a professora Maria Lúcia Rosdorf. Então, eu vou cumprir a minha tarefa com maior leveza e menos responsabilidade. Então, eu vou pedir licença para vocês para apresentar as imagens, que eu acho que facilita na compreensão dos comentários. Deixa eu só... Eu acho que isso deve estar chegando para vocês a imagem. Então, o propósito da conversa é mesmo falar um pouco da presença dos alemães no centro de memória Unicamp, né? E aí dizer que esse material foi se reunindo a propósito, ou foi se constituindo a propósito do tema da imigração, né? Que é um tema que vai perspassar diversos conjuntos hoje reunidos no Centro de Memória, tanto pessoais quanto institucionais, e uma parte deles reunidos a propósito de pesquisas acadêmicas, com uma ênfase importante sobre o território paulista, né? Então, dentro dessa gama variada da imigração, eu acho que tem 4 projetos de pesquisa de maior
temporalidade e fôlego, que foram realizados no Centro de Memória, tendo como tema as famílias de imigrantes, e aí um subprojeto voltado para os alemães. A gente teve outro projeto voltado para os japoneses, né? A gente também tem um projeto desenvolvido ultimamente com o título de Família, Imigração e Cultura, também olhando para o material e as colônias alemãs em Campinas, e a migração como processo de substituição da cidadania, que é um projeto relacionado aos imigrantes uruguaios que vieram para o país. Então, percebo que a gente tem 2 projetos de pesquisa especialmente centrados na presença alemã. E aí, institucionalmente, a gente organiza esses acervos em 3 entradas, né? Os acervos pessoais, a gente tem o material do Ernesto Manuel Zink, do Henrique Hussmann e do João e da Luísa Hermann, que são de natureza de acervos pessoais. Em termos de acervos institucionais, há uma presença incidental de questões e de temáticas e de materiais relacionados aos alemães na Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas do Estado de São Paulo, que a gente chama de SACOP, né, e no Conjunto Fazendas do Estado de São Paulo, né. Em termos de pesquisa, são os 2 projetos direcionados à presença dos alemães, tanto a família de imigrantes, educação, lazer e consumo, quanto o imigração e cultura. Apresentando os acervos pessoais relacionados ao Zink, ao Henrique Hussmann, ao João e a Luísa Hermann, a gente vai ter, em primeiro lugar, o material do Henrique Hussmann, que nasceu na Alemanha em 1862, chega ao Brasil em 66 com os seus pais e estabelece-se em Campinas. Em 1877, ele volta para a Alemanha para realizar o curso técnico e superior em construção, e depois de concluídos esses estudos, ele retorna para Campinas, onde ele vai construir os edifícios como os das firmas Lingerud, Macardi, o Clube Concórdia e a Cervejaria Colômbia. Ele também foi um dos fundadores do Clube Campineiro, foi presidente do Clube Concórdia, membro do Conselho Consultivo da Caixa Econômica Estadual, presidente da Sociedade Alemã de Instrução e Leitura, e em 1907, no início do século XX, foi vereador em Campinas, né. O conjunto do Henrique Hussmann é formado por cópias de diversos itens documentais relativos ao titular e à família, entre eles notícias de jornal, notícias sobre restauração de imóveis que foram construídos por ele, passaporte, imagens com a esposa, declaração de cidadão brasileiro e documentos outros relacionados enfim, à vida pessoal, vida familiar do titular. O Ernesto Zink também tem um material de feição pessoal, muito relacionado à sua atividade como professor de biblioteconomia e um apaixonado por futebol também, né? Ele nasceu em Campinas, né? Foi enviado pelo pai, que era brasileiro, de família de origem alemã, para a Alemanha, a fim de estudar magistério. Se formou professor já em 1920. Ao retornar ao Brasil, passou a trabalhar na escola alemã e em 62 passa a dirigi-la, foi seu diretor. Além da escola, o Zink também trabalhou no Instituto Agronômico de Campinas
que já tinha uma biblioteca com um acervo significativo, né? E aí ele atuou como bibliotecário, também lecionando biblioteconomia, na Escola de Biblioteconomia, e alemão no Instituto Goethe de Campinas e na Bosch, né? O terceiro conjunto de documentos pessoais vem por conta do João e da Luísa Hermann, né? O João Hermann era pomólogo alemão, né? Foi técnico especialista em frutas do Instituto Agronômico de Campinas, tendo sido contratado no início do século XX, em 1909, após a primeira reforma estrutural do Instituto, por conta justamente da sua experiência na área em que era especialista. Foi o responsável pela introdução, multiplicação e cultivo de grande número de espécies frutíferas. Na década de 20, o Hermann passou a chefiar o setor de horticultura do IAC, na Fazenda Santa Elisa, onde hoje é o Centro Experimental Central do IAC. E lá, ele pôde propagar e produzir sementes e mudas das principais espécies artícolas, né? Tanto para venda quanto para distribuição promocional. A partir de 25, ele é incumbido de implantar a subestação experimental de São Roque, onde ele se dedica a reunir espécies frutíferas tipicamente europeias, formando coleções de uva e de outras frutas de clima temperado. Seu conjunto reúne imagens da cidade de Campinas, diversos logradouros, instituições religiosas de ensino, monumentos, entre outros, né? Possui ainda fotografias dos encontros da colônia alemã no Clube Concórdia de Campinas. Os acervos pessoais, principalmente, têm em comum, né, passar por alguns centros de sociabilidade dos colonos alemães, como a escola, o Clube Concórdia e outras instituições científicas da região por onde eles vão atuar. No institucional, enquanto acervo institucional, a gente tem uma outra característica do material relacionado à imigração, que aparece um pouco escondido nos trabalhos ou nas publicações da Secretaria de Agricultura e Obras Públicas acerca do imigrante, né, que vai dar uma ênfase muito grande à imigração, sobretudo italiana. Então, a publicação ela é produzida em italiano, visando circular tanto na colônia quanto na própria Itália. E aí, esse material, esses periódicos, né, esse material de divulgação, ele traz um conjunto de imagens tirada pela secretaria dos núcleos coloniais. Separei dois exemplos aqui para vocês verem como se constitui o material, as fotografias e como que eles vão identificando. Vocês podem reparar que ele está em italiano, ele se direciona à Itália e vai trazendo alguns marcadores de assentamento, população, vinculados à colonização italiana. Entretanto, o entrecruzamento um pouco dessas informações e desse esforço com a bibliografia, a historiografia acerca dos núcleos coloniais, permite a gente dar um destaque especial para o núcleo colonial Nova Europa, que aqui está identificado como um assentamento colonial com a presença de 136 italianos num universo populacional de 1.538 pessoas. E se sabe que o núcleo colonial Nova Europa teve forte presença alemã, né? Que juntamente com a presença russa, foi a principal nacionalidade nesse assentamento. Os dados indicam que no começo do século XX, em 1907, essa publicação que eu trouxe para vocês é de
1911, em 1907, o assentamento contava com 357 colonos alemães, família, né, núcleos de alemães, de núcleo familiar alemães. Então, também há, por conta do material da secretaria, essa presença enviesada de núcleo, da presença alemã nesses assentamentos também. Né? Então, também se pode trazer algumas imagens, algumas informações acerca desses espaços, enfim, de trabalho, de cultura, de assentamento, no diálogo com as iniciativas da secretaria. Né? Um outro aspecto do trabalho de reunião das fontes está relacionado aos projetos de pesquisa que foram desenvolvidos no interior do CNU, e aí eu acho que valeria a pena destacar os nomes da professora Olga von Simpson e também da Zeila De Martini, que vão estar à frente das principais iniciativas de coleta, das entrevistas, dos materiais, dos assentamentos alemães em Campinas, com um destaque principal para Friburgo, né, para o assentamento de Friburgo. E aí, a questão que se coloca para esses materiais que foram reunidos por conta dos projetos de pesquisa é que eles tiveram um encaminhamento em relação à reunião, à análise, à tomada das entrevistas, mas, enquanto material, eles ainda não estão inteiramente processados e organizados devido à proveniência que ele tem, né, que é uma proveniência que entra um pouco pela reunião que o pesquisador faz e não por uma doação que determina ou demarca a proveniência da documentação de uma instituição ou a um doador específico. Né? E a gente tem vários exemplos que reiteram os conjuntos que foram doados pelos Husmann, os Hermann, acerca do cotidiano do Zinck, né, acerca do cotidiano da vida desses assentamentos, desses colônias, né, e aí, mais uma vez, ele vai passando pela religião, pelas festividades e pela escola, né, então a gente tem várias imagens de sociabilidade, de constituição dos núcleos familiares e também de instituições em torno das quais a população alemã, as famílias imigrantes alemãs se reuniam, né? Então, a gente tem algumas marcas culturais, como a educação, a música, a sociabilidade, o esporte, a ginástica, presentes no material que essas pesquisas puderam reunir. Então, eu acho que esse é um universo principal dos conjuntos, das suas proveniências, e o material que se pode reunir da presença e da vida cotidiana dos alemães, pelo menos do início do século XX até a segunda metade desse mesmo século XX. A gente tem esse material que vai, pelas fotografias, pelos registros e documentos, possibilitando a composição de uma compreensão de como que as famílias alemãs vão deixando marcas na organização social, primeiro dos núcleos coloniais e depois das próprias cidades onde essas famílias se estabeleceram, né? Bom, sendo esse o material, queria falar um pouco de como que ele vai sendo processado, organizado, e um pouco quais que são as rotinas de tratamento e processamento desse material para disponibilizá-lo para pesquisa, né? Então, vou começar apresentando o lugar onde esse material está guardado.
que é o Centro de Memória Unicamp, que é um órgão hoje vinculado à Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, a COSEM, né, que está ligado à Coordenadoria Geral da Universidade Estadual de Campinas. É uma instituição voltada à captação, organização, preservação, disponibilização e difusão de acervos documentais, especialmente relacionados à cidade de Campinas, em São Paulo, assim como a produção de pesquisa e publicação de livros e periódicos de caráter também interdisciplinar, com ênfase na articulação entre memória e história. O CMU está muito nessa interface entre uma instituição de guarda e o que a universidade, a Unicamp entende hoje como um centro de pesquisa. Então, é nessa interface que a gente trabalha. Conjunto de acervos tem uma baliza temporal que se inicia no século XVII e segue até os dias atuais. A gente tem a custódia do acervo do Tribunal de Campinas, né, da comarca de Campinas, aqui com a gente. Então, isso tem uma documentação que vem desde do século XVII, que tem possibilitado muitos estudos sobre escravidão, fazendas, etc. A gente tem essa ligação forte. Mas a gente não tem só acervos de Campinas, tem de São Paulo também, e tem uma diversidade, uma amplitude temporal bastante grande. Então, o recorte imigrantes é uma parte importante do acervo, embora não seja a especialização do acervo, ou seja, a característica única. Bom, como o conjunto, os conjuntos em que estão presentes as famílias alemãs e os documentos relacionados às colônias alemãs, né, e as famílias, puderam mostrar, a gente tem conjuntos de diversas naturezas, tanto público quanto privado, sendo uma parte pessoal e outra institucional, né? Essa documentação está organizada por conjuntos documentais, que a gente tem atualmente 113 conjuntos, né, nos quais se configuram os processos dos quais a gente vai articulando os catálogos, as iniciativas de organização e a disponibilização para consulta, né? Em termos de composição do acervo, como também o material acerca da presença alemã indica e mostra, a gente tem documentos textuais, iconográficos, sonoros, audiovisuais, digitais. A gente tem uma gama bastante diversa em termos de tipologia, né? E as temáticas também são bastante variadas, né? Então, passam pela educação, economia, sociedade, cultura, arquitetura, artes, entre outras temáticas que estão presentes por conta da diversidade da proveniência dos materiais e dos acervos, dos conjuntos, né? Bom, como essa organização ela é efetivada, realizada, pensada, né? Então, os conjuntos, uma vez recebidos, eles passam pelo seu processamento técnico, o acolhimento, a triagem, uma avaliação do estado de conservação dele, mas ele se inicia pelo processamento técnico da documentação, onde ele vai ganhar um quadro de arranjo, vai ser classificado, porque todo o esforço e o objetivo do trabalho é no sentido de deixar essa documentação disponível à consulta pública e à pesquisa, né? Então, o primeiro movimento é o de identificar, processar para poder disponibilizar. Associado ao processamento técnico, a gente tem as iniciativas de conservação e restauro. O CMU conta com um laboratório de conservação e restauro que está
preparado, né, para tomar as providências necessárias para manter a conservação desses materiais. Então, tem equipamento, pessoal e técnicas aí para fazer esse trabalho de conservação, principalmente, né? Processado e conservado, hoje a gente tem atuado no sentido de disponibilização do material em meio digital a partir da digitalização do material, que é uma tarefa delicada, como a gente pode depreender do testemunho que a professora Hilsdorf fez acerca da dificuldade da leitura do documento na tela quando a digitalização não é feita de forma adequada. Então, hoje a gente conta com diferentes equipamentos de digitalização, também uma equipe que tem se ocupado de modernizar esse trabalho modernizar e efetivar esse trabalho junto ao CMU, e aí trouxe algumas imagens para ilustrar como que esse trabalho é realizado. E o passo seguinte, depois da digitalização, é a disponibilização desse material Brasil. Essa memória numa plataforma para esta comissão parlamentar de inquérito do Ministério da Saúde não corresponde à verdade? Forma digital. Seu senador, eu não sei o porquê colocaram isso aí, porque nós não aceitamos a vacina 10 dólares. Nós não. Obrigado, Camila. Agora sim. Desculpa, André. Agora você só precisa colocar seu microfone de novo, André, daí está de volta com você. Acho que deu certo. Então, eu só dizia, né, que em continuidade ao trabalho de digitalização, a gente tem se preocupado agora na disponibilização desse material e desse acervo na internet, na interface da internet. E aí a gente tem atuado por meio do Atom, né? Então, a gente tem uma configuração do Atom do CMU que permite a gente inserir a documentação digitalizada dentro desse domínio para que ele fique disponível ao acesso. O primeiro valor ofertado, senadora, foi no dia 12 de janeiro, 15 dólares. Antes disso, nem sequer eu tinha... Eu acho que... Obrigado, Camila. Hello. Desculpa, André. Então, imagina, eu acho que agora o que fez aqui foi travar... Estamos te ouvindo. Eu acho que travou aqui. Sem problema. Eu acho, o problema é a tela. A tela não volta, então descompartilha talvez o Neis ou eu vou fazer isso. Deixa eu fazer isso. Se você conseguir fazer, muito bom. E assim, quem sabe você consegue voltar. Perfeito. Aí agora voltei aqui. Obrigado, Camila, aí pelas reações. Fechar os microfones. Ainda está com o André. Você consegue compartilhar? Vamos lá. Sim. Voltou a aparecer aqui. Perfeito. Deixa eu só isso. Eu dizia, bom, acho que a parte da informática é aquela que a gente mais tropeça, né? Então, eu vou manter a tela assim para não correr outros riscos. Então, tá, a ideia é, então, disponibilizar no Atom a interface digital de acesso a essa documentação. E aí eu peguei o caso do conjunto do Henrique Husman para mostrar como que a gente disponibiliza o material e a consulta e o conjunto no seu todo, procurando espelhar o quadro de arranjo produzido pelo processamento técnico.
Então, a ideia é que cada conjunto tenha uma entrada específica e aí ele seja identificado item a item, de maneira que você, clicando em cada um desses itens, você consegue acessar o documento. Aqui é a área de descrição, né, que o processamento indica como de multinível, porque vai identificar o conjunto, as balizas temporais de produção, quais que são os seus itens, a contextualização, quem doou, que data doou, qual que é o período, a área de conteúdo e estrutura que vai descrever um pouco o que tem, material que tem o conjunto, e aí depois você tem acesso ao item. Que aí algumas imagens eu separei para vocês no início. Na área de identificação, tem a identificação do que a gente pode identificar como os pontos de acesso de autoridade, que é o que vai identificando a referência, as datas baliza, o nível de descrição e do que se compõe, a quantificação de dimensão e suporte do acervo, né? E aí, para cada um dos conjuntos, a plataforma possibilita essas informações. A ideia é que todo esse material possa se organizar em função de uma política de uso e de privacidade prevista na legislação, e aí tem tanto cuidado interno na preparação do material para fazê-lo, quanto a preocupação de extroverter isso para o consulente, para entender o funcionamento do uso da informação, do uso do material, né? Bom, acho que também faz parte das preocupações relacionadas ao tratamento do material, a sua divulgação, não só a extroversão para consulta, mas também a sua difusão enquanto iniciativas de informação, divulgação do material. E aí a gente tem duas ações importantes, que é a de difusão, onde a gente opera por algumas exposições, iniciativas de apresentação do material, quanto de publicações, né? E aí, em 17, o CNU organizou a exposição A Imigração Alemã em Terras Paulistas, no Espaço Cultural INGEP, em Limeira, né? Do qual resultou não só um espaço expositivo, a recepção de estudantes e de escolas, mas também um catálogo do material reunido por ocasião da exposição. Na oportunidade, a gente fez um híbrido, né, de documentações provenientes do material de pesquisa, dos pesquisadores do CNU, do próprio acervo, mas também de outras instituições, como o Instituto Hercule Florence, que possibilitaram a exposição acontecer, né? Também a gente tem a publicação, ou teve, né, a publicação de um livro voltado para a história da comunidade alemã, residente em Campinas, que é um trabalho da Andrea Souto, que também foi publicado em 99, numa época em que o CNU mantinha uma coleção chamada Campiniana, né? Acho que essas são as principais formas de ação e de atividade que o CNU mantém e opera em relação aos seus conjuntos. Eu queria dar uma ideia de como que esse trabalho é realizado, tomando como exemplo e ponto de partida os conjuntos que marcam a presença da comunidade alemã na região e no centro de memória. Acho que era esse o material que eu queria
compartilhar com vocês, e aí eu acho que a gente fica disponível para eventuais questões, curiosidades que vocês tenham. Então, obrigado pela atenção aqui.